Ó, que sacanagem, pô, né? Principalmente dos principais pratos, a gente tem que ter, né? Na, na unha, né? O resto a gente faz depois, né? Mas os principais pratos a gente tem que ter, né? Recore salteado, danado. Tá? Ah, eu ia fazer um pupurri, eu ia fazer um pupurri geral de gestão financeira, né? Ah, cons- né, eu ia fazer um pupurri geral, falar um pouco de estrutura de gastos, né, que é muito mais competência, né, e a parte de saúde financeira, que é fluxo de caixa. Eu entendi o seguinte, vamos dividir um pouco o joio do trigo, né, vamos falar da gestão financeira em termos de competitividade, né, muito mais a estruturação de gastos para ver se a gente alinha a mesma forma de olhar o negócio, né? Até para que a gente possa ver, né, se o preço de venda nosso ele é realmente competitivo. Fernanda, eu vou fechar seu microfone, tá? Tá dando microfonia para mim aqui. Qualquer coisinha, levanta a mão e aí pode abrir e falar, tá bom? Tá? Aí a gente brinca, né? Pô, preço de venda? Como é que eu faço um preço de venda competitivo, né? E muitos de vocês já me ouviram falar, né? Fazer preço de venda é a coisa mais fácil do mundo, né? Basta a gente olhar o vizinho. Se a gente cobrar mais caro que ele, a gente não vende, né? Qual o vizinho? Aquele que compete diretamente com o perfil de público que eu quero atender. Né? Então, se o preço de venda, em função do público que eu almejo absorver, ele tecnicamente é uma referência de mercado, a grande pergunta que, na verdade, a gente precisa fazer não é por quanto eu vendo. A grande pergunta é quanto que me custa tudo isso que eu vendo por esse valor. E é normalmente aí que, às vezes, de forma desapercebida, a gente acaba cometendo algumas gafes. Né? Então, vamos tentar abordar, né, o que a gente poderia corrigir aqueles que tiverem assim cometendo, né, essas gafezinhas, né? E como que nós podemos ver, né, essa estrutura de gastos como algo benéfico para nós, até para que a gente possa redefinir, se for o caso, a política de vendas, né, a política de compras e assim sucessivamente, tá? Vamos desmistificar um pouco, né? Às vezes a gente tem paura de falar em finanças, gestão financeira, né? Isso daí é coisa de contador. Contador faz a parte dele, é para isso que a gente paga ele, né? Mas é importante a gente ter uma base de informações que nos permitam monitorar como é que o nosso negócio está sendo conduzido. Porque vocês, na linha de frente, tomam decisões todo santo dia. E essas decisões, elas automaticamente geram entrada de caixa, né, através da venda, e geram saída de caixa, né, através dos compromissos que a gente assume. Então, isso é o efeito das decisões que a gente toma. E por que a gente toma essas decisões? Né? Para tentar buscar o que é o objetivo de todos os presentes aqui, né? Às vezes a gente vê o cliente se confundindo, né? Quando eu provoco ele, né? Falou, pô, para que você existe, né? Olha, eu existo para satisfazer meu cliente, eu existo para surpreendê-lo, para oferecer experiência. Isso sim, tudo isso faz parte. Mas como empresário, a gente existe para ter lucro, porque sem lucro a gente não faz o resto, tá? Mas o que é lucro? Turminha, lucro nada mais é do que tudo que a gente vende em um determinado período, menos tudo que a gente gasta para gerar aquela venda. Né? Não vamos complicar o que é simples. Né? E no caso de vocês, né,
todos trabalham direta ou indiretamente com alimentação, né? O segmento é de alimentação, mas tem aqueles que comercializam os produtos fabricados, tem aqueles que, além de comercializar, revendem, né, num conceito de atendimento, né, e atendem em balcão, né. Então, eu posso alguns de vocês trabalham aqui com um produto congelado, outros refrigerado, outros in natura, outros para atendimento direto, né, no balcão, na mesa, ou entrega para delivery, mas tudo é alimentação. Então, para a gente ter uma gestão financeira bem efetiva, né, já foi abordado aqui no caminhar dessa trilha que nós estamos fazendo, o foco principal, né. E qual é o foco principal? Tudo começa com essa danada aqui, ficha técnica, né. Eu vou vender uma porção de lasanha, eu vou vender o quilo de nhoque, eu vou vender uma solução de comida mexicana, né. Eu tenho lá, na verdade, o quê? Os ingredientes, matéria-prima e insumos, né, que eu utilizo para fazer isso. Então, dentro de um segmento de alimentação, né, o que que nós fazemos, na verdade, né? E por que que a ficha técnica é importante, né? Porque ela determina, né, o padrão de qualidade, ela determina o controle sobre o desperdício que nós temos no nosso dia a dia, para que a gente possa monitorar. O processo produtivo, seja embalado para comprar no supermercado ou fornecido na mesa para consumo imediato, ele não é muito diferente, né. Bom, aqui eu estou dando um exemplo de pizzaria, né, em homenagem ao segmento de alimentação, né, mas o que que é a nossa produção? Nossa produção é um grande liquidificador, né, onde a gente vai colocando nesse liquidificador a nossa matéria-prima, que é o produto principal do nosso prato, pode ser quilo, pode ser grama, pode ser litro, né, pode ser qualquer unidade de medida que seja. E aí nós vamos incluindo dentro, né, desta receita os insumos, né, famosa pitada de sal, o azeite, né, outros que acabam compondo aquele prato que nós estamos confeccionando, né. O que mais vem na sequência nessa linha de produção? Mão de obra, sabe. Nós temos uma estrutura pequena, né, por mais que a gente seja grande. Então, não dá para a gente falar: "Olha, o cozinheiro é uma mão de obra direta, o caixa, ele é uma mão de obra indireta". O cozinheiro produzindo mais ou menos, no final do mês ele é um ônus para nós de folha de pagamento, né. Então, quebrar um pouco esse paradigma de mão de obra direta ou mão de obra indireta, tá. Então veja, nós estamos colocando hora técnica do cozinheiro, hora técnica do pessoal administrativo, indiretamente falando, dentro desse produto que nós estamos elaborando, né. Equipamentos, né, hora a máquina, hora de preparo da máquina, né. Não, como que nós vamos abordar equipamentos, né. E o famoso outros, né, energia elétrica, água. Então a gente vai colocando vários insumos, né, matéria-prima, os valores agregados, a gente dá uma pitada de mão de obra, a gente gasta com energia ou com gás, nós temos equipamentos que estão dentro do processo, então a gente vai cada um com uma unidade de medida diferente, né, energia é quilowatt-horas, gás é metro cúbico. Mão de obra é hora trabalhada, equipamento é hora de preparo e hora máquina,
Insumos pode ser mililitro, miligramas, pitadinha, né, que está lá especificado na nossa ficha técnica. E a matéria-prima também, né? Olha, pode ser grama, pode ser quilo, pode ser litro. Né? Então a gente vai pegando todas essas unidades de medida e vai transformando no que a gente chama do nosso produto acabado, que é a pizza. Puxa, mas eu posso, como é que eu transformo energia elétrica, se eu tiver, no caso da pizza, né, um forno esteira, né, no valor da pizza? Imagina, né, eu vou transformar quilowatt-hora em pizza produzida. É uma verdadeira loucura. Então vamos separar o joio do trigo, vamos simplificar a nossa vida, né, gerencialmente falando, tá? Vamos dividir isso em 2 aspectos, tá? Matéria-prima e insumos, nós vamos considerar como variável. Ela é parte integrante do custo do produto ou da mercadoria que eu estou oferecendo, tá? Quanto mais eu vender lasanha, mais eu consumo massa, mais eu consumo carne, mais eu consumo presunto. Presunto tipo 1, 2, 3, 4, agora tem, né? Presunto é classificado hoje em dia. Né? Quanto mais eu vendo lá o chile, tá certo isso, Luiz? Mais eu consumo, né? Quanto mais eu vendo lá o meu por quilo, mais eu reponho os grãos, mais eu reponho as proteínas e assim sucessivamente. Então, matéria-prima e insumo. Isso daí nós vamos considerar como variável. E o resto? O resto, vamos considerar tudo como fixo. Tá? Ah, mão de obra, o cozinheiro. Não, não vou transformar cozinheiro em prato produzido. No final do mês, ele tem bônus para mim de folha de pagamento. Então, como que nós enxergamos esses outros gastos? Né? Então, nós vamos chamar tudo de despesa fixa. Tá bom? Vamos separar esse joio do trigo. Né? Matéria-prima e insumos é custo, portanto, é variável. Né? Mão de obra, contas de consumo, energia elétrica, tal, equipamentos, tudo despesa fixa. Poxa, mas como é que eu aproprio o equipamento na despesa fixa? É isso que nós vamos brincar agora. Tá ok? Tá ficando claro para vocês? Todo mundo fazendo um positivinho aí. Ó, vamos separar, tá? Perfeito. No nosso negócio, a gente começa lá o dia primeiro do mês, né? Mais ou menos com uma estrutura assim. E aqui eu estou dando um exemplo de uma pizza, né? Tipo, né? Tá desatualizado, né? R$ 25 a pizza hoje, pelo amor de Deus, né? Mas só depois eu prometo que eu corrijo o preço, né? Só a mussarela já, né, já dá o dobro disso, né? Então, puxa, nós começamos, né? E todo dia primeiro do mês a gente sonha com um número bacana. Que número que é esse, gente? É a nossa famosa despesa fixa, né? Em que a gente, na maioria das vezes, sabe decor e salteado, né? O valor, a data. A gente dorme com aquilo cravado na testa. Só que na medida em que a gente vai desenvolvendo a nossa atividade, focando esta curvinha aqui, né, que é a receita, o faturamento, as vendas, no decorrer do período, normalmente mensal, porque as despesas fixas são mensais, né? A gente vai criando uma outra curva, né? Que é em função da venda, que é o que nós chamamos de despesas variáveis, inclusive o custo daquela matéria-prima. Vamos desmistificar um pouco isso, tá? Da forma como muitas vezes a gente olha o nosso negócio e levando em consideração que o preço é uma referência de mercado,
aqui no exemplozinho que nós estamos abordando, 25 conto de réis, né? Vocês concordam que na hora que a gente cruza o variável com o fixo, a gente determina o ponto de equilíbrio? Ou seja, olha, eu preciso fazer um valor, nesse exemplo aqui, de 10.000 a R$ 25 a unidade. Então, a gente começa o mês já se pré-programando para faça sol ou faça chuva, a gente vender 400 pizzas. 400 pizzas, R$ 25 de ticket médio cada uma, eu faço os meus R$ 10.000. E aí é que começa a dor de cabeça. Por quê? Porque a gente fala, puxa, então se eu vender 410, eu tenho 10 de lucro. Se eu vender 420, eu tenho 20 de lucro. 400 é para pagar a minha operação. Vamos entender um pouco, né? O que que são esses gastos, sejam eles fixos ou variáveis, tá bom? Então, nós temos aqui a famosa pizza e o que que é um preço bom? Ah, preço bom é aquele que cobre todos os meus custos, as minhas despesas, sejam elas fixas ou variáveis, e gera meu lucro, né? Em termos de despesas, vamos dividir elas em 3 grandes blocos, né? As fixas, que o próprio nome já diz, né? As financeiras, que estão intrínsecas na nossa operação, né? É a forma como eu vendo, as facilidades de pagamento que eu dou, a forma como eu financio o giro da empresa, se for o caso, e as despesas com vendas. Vamos destrinchar um pouco cada uma, e aí eu gostaria da participação de vocês, tá? Então, custo, né? Só voltando um pouquinho para trás, o que que é custo para nós, né? São todos os gastos efetuados na nossa atividade fim. É na elaboração ou na aquisição de um produto ou prestação do serviço. No nosso caso, na elaboração de um prato, né? O que que nós vamos considerar como custo, né? E o Sebrae acabou padronizando isso, né? Os ditos consultores financeiros, né? Custo de pizza vendida. Primeira coisa, são os componentes da ficha técnica, aqueles que estão diretamente na elaboração do produto, matéria-prima e insumo. Só isso, tá? Ah, nós podemos calcular o custo também pelo controle de estoque? Podemos, que é o que a gente chama de conceito financeiro, né? Estoque inicial mais compras menos estoque final. A diferença disso, tecnicamente falando, é o que eu consumi por mês para gerar aquele faturamento, tá? Terceiro aspecto, o controle financeiro dessa matéria-prima. Por que que isto é importante? E ele caminha junto com a ficha técnica, né? E sempre a gente tem que checar de vez em quando, né? De repente, eu tenho na minha ficha técnica o custo de matéria-prima e insumos na elaboração de um prato, que ele me dá R$ 10. Puxa, eu vendi 100 pratos, então eu consumi R$ 10.000 de matéria-prima, R$ 1.000, perdão, de matéria-prima e insumos. Quando eu faço o checklist econômico-financeiro, que é o controle de estoque pelo valor, eu posso ter o seguinte: entre o estoque inicial mais compras, menos o estoque final, que no nosso caso ele é bem pequenininho, né? Porque nós lidamos com insumos e matéria-prima que tem validade, são produtos perecíveis, né? De repente me aponta lá
que esta diferença me deu um custo de 11.000. Isso é bom ou isso é ruim? Na minha ficha técnica, né, pela quantidade de pratos que eu vendi, a R$ 10 cada um, eu teria um custo de 1.000 no acumulado. No estoque, eu tenho 1.100. Opa! Ou eu estou diminuindo a qualidade com a qual eu estou elaborando o produto, tá? Ou estou tendo um desperdício no processo produtivo, porque se pelo estoque eu consumi 1.100, né, e pela ficha técnica eu consumi 1.000, onde é que foi parar esse 100? O inverso também é verdadeiro, né? Olha, eu fiz lá a minha contabilização de estoque e pela ficha técnica se tem lá custo total de R$ 1.000. Só que pelo estoque tem 900 de custo. Opa, espera lá. Ou está ocorrendo desvio, ou o desperdício é muito grande. Porque eu deveria ter R$ 100 a mais de produto em estoque e ele não está lá. Nós estamos falando de um exemplo de 1.000. Imagina numa operação da empresa de vocês, pelo montante de compras que vocês efetuam. Ou o pior, né? O estoque está certo. E aí é aquele momento em que a gente tem que ter a resiliência de voltar para a ficha técnica e ajustá-la dentro desta nova realidade. Mas vocês viram como a gente pode, através da ficha técnica, fazer um checklist com um viés financeiro do controle de estoque da empresa, né? Até para poder balizar. Não dá para mim ter um apontamento de um custo de 1.000, né, e ter 1.100 de custo de movimentação em estoque. Onde é que foi parar esses R$ 100 a mais? Se era passivo, por que que eu tô gastando 1.100? E o inverso também é verdadeiro. Puxa, se o meu custo é 1.000, por que que eu só consumi 900? Puxa, que bacana, ganhei R$ 100. Será que é bacana mesmo? Ou eu desapercebidamente estou mexendo na qualidade do meu produto e isto, num segundo momento, pode interferir na opinião do meu cliente, né? Então, nem muito acima, nem muito abaixo, né? Exemplo que nós temos de antigamente, né? A gente brincava muito, né? A gente fala, puxa, eu vou controlar uma padaria, eu vou controlar minha produção por pãozinho. Não, quem é dessa época sabe que a gente controlava a produção de padaria por saca, né, tanto que os portugueses, os magnatas, né, na panificação, eles monitoravam o desempenho da empresa pela quantidade de sacas que eles desmanchavam por dia. E olha que na época eram sacas de 50 quilos, né, hoje tem farinha de 25, né, mas na época era sacas de 50 quilos. E por que que eles controlavam a produção desta forma, né? Porque era muito simples. Olha, na época o pãozinho era de 50 gramas sem bromato, né? Porque daí ficava aquele trecão, né? Grande e oco, né? Mas o pãozinho era vendido, né? Por unidade de 50 gramas. Pumba, se eu tenho 50 quilos de farinha, a 50 gramas cada pãozinho, quantos pãezinhos me dão? 1.000. Aí eu agrego fermento, açúcar, sal e água, na proporção de 25%. Então, cada saca de farinha, ela me dava 1.250 pãezinhos. Se eu fizesse 1.300, o pãozinho estava uma porcaria. Se eu fizesse 1.100,
eu estava desperdiçando. Então, respeitadas as proporções, nós temos como, de uma forma muito lúdica, fazer esse controle de qualidade e o controle de gestão de estoque associando a ficha técnica com o controle de estoque financeiro da empresa, né? A mais eu estou prejudicando a qualidade, a menos tem algo errado no meu processo, o alto nível de desperdício. Ficou claro para vocês? Então, custo: todos os gastos efetuados na atividade fim. No nosso caso, a elaboração do produto final, do prato, da oferta e assim sucessivamente, tá? Matéria-prima e insumo. Vai desde a pitadinha do sal, do açúcar, né, até o quilo de carne, né, o rolo da massa para fazer lasanha, quantos tomates para fazer um molho e assim sucessivamente. Vamos em frente? Então, ó, custo guardadinho aqui na caixinha. Despesas. Despesas tem uma coisa engraçada, né? Ela pode ser variável, como é o custo, porque ela depende da venda, e ela pode ser fixa, porque faz parte da nossa infraestrutura, né? É o ambiente que eu tenho para poder gerir e gerar o meu negócio, tá? Aqui nós temos outros produtos, no caso de restaurantes, no caso de empórios, né, que na verdade eu não produzo, eu revendo, né. E exemplo, sorvetes, sobremesas, refrigerantes, bebidas que eu adquiro de terceiro, cuja produção não é minha, eu simplesmente faço a revenda daquele produto. Por isso que a gente sempre orienta, e a Sandrinha deve ter orientado vocês, na segregação de receita, né. Uma coisa é eu prestar um serviço, a outra é eu revender um produto, né. Então, a gente muitas vezes se enquadra no simples, que é a grande maioria do perfil tributário de vocês, como serviço e como comércio, né. E eu só consigo ter o benefício se eu compro diretamente do fabricante, né. Se porventura o produto tiver e sofrer substituição tributária, se eu conseguir identificar o que é revenda, do que é receita de serviço, né, porque aqui eu acabo me creditando da substituição tributária, principalmente em alguns itens, bebidas, refrigerantes, sorvete, tudo isso sofre substituição tributária, tá. Despesas com vendas, começar pela financeira primeiro. Puxa, mas o que que é essa despesa financeira, né? São os gastos que nós temos para o custeio da nossa operação, né. Pode ser o custo na captação e aporte de recursos, né, para capital de giro, se bem que o nosso segmento de atuação, e na qual eu me incluo ou me incluía, né, não faço mais parte do métier, o nosso deadline ele é muito pequenininho, né. O máximo que a gente tem de descasamento pelos meios de pagamento são de 30 dias. Eu em 13 anos com restaurante, ninguém nunca chegou para mim e falou: "Carlos, me vende uma feijoada em 3 vezes no cartão". Até comprava no crédito, mas era o famoso crédito à vista, né. Só que mesmo em 30 dias, né, entre um ciclo, nós muitas vezes necessitamos de capital de giro. Por quê? Porque grande parte das nossas compras, até pela perecibilidade e pela qualidade do produto, elas são diárias. E muitas vezes a gente paga à vista, no cash, né. E a forma como nós operamos, né, e a forma como o nosso cliente cada vez exige mais e o cenário assim nos acena, né.
nós passamos a adotar meios de pagamento em que ele me dá, né, o vencimento a prazo. Do que eu estou me referindo, né? O cartão de crédito é um deles. Mas no ramo de alimentação, se você não aderir aos vouchers de alimentação, você pode fechar para balanço. O que é um voucher de alimentação? Né? É o ticket refeição, é o vale refeição, é o Sodexo, é o Lelo, né? São aqueles cartões de alimentação que a pessoa gasta no restaurante todo santo dia, ou no supermercado, ou numa compra. E as taxas deles são altíssimas. A média hoje de mercado, né, dependendo da bandeira, está em torno de 6,5%, 7%. Mas é um mal necessário, né? E nós não podemos virar para o nosso cliente e falar o seguinte: olha, o meu prato é R$ 40 o quilo. Aí, se eu pagar com ticket, aí tem mais 7% de acréscimo. O nosso segmento, aliás, qualquer que seja o segmento, salvo o terciário, que é a instituição financeira, é proibido de cobrar juros. Só banco cobra juros. Poxa, mas eu tenho esse gasto pelo meio de pagamento. O que diz bom senso? Eu incluo isso dentro do preço. Mas qual é o gasto médio entre a taxa do cartão de débito, a taxa do crédito, a taxa do voucher? Hoje, graças a Deus, Pix não tem taxa, né? Não significa que não venha a ter. Então, para mim vender pelas facilidades de pagamento que os meus clientes exigem, quanto me custa isso? E esse é o custeio da nossa operação, porque eu estou gastando agora, né, para receber, na média, a 30 dias. E aí, como é que eu formo o meu capital de giro para bancar o meu jogo nesse período? Diferente de outros segmentos, né, modalidade Casas Bahia, né, 14 vezes no cartão, o nosso ciclo, ele até que é pequenininho, mas mesmo sendo pequenininho, a necessidade de capital de giro, ela é assustadora. Porque a gente compra 60, 70% dos nossos insumos à vista, porque tem que ser tudo fresco. Então a gente tem um desencaixe muito forte na entrada. Então quanto que custa isso? Se eu sei o custo médio, eu copio no preço. Então, ó, levantamento. Dependendo dos meios de pagamento que vocês têm, né, as taxas de administração do cartão, as taxas de antecipação, se porventura vocês assim, em algum momento optarem por fazer, o aporte com recursos próprios, que é muito apertado, né? Quebrar um pouco aquele paradigma, né? Ah, fui no banco pedir capital de giro, o gerente nem olhou na minha cara. Por que será que muitas vezes isso ocorre? Porque a gente vai na frente de um cara que nós nunca vimos na vida, e na hora que ele olha para nós, a gente vira para ele e fala: "Me dá, me dá, me dá", e normalmente é para ontem. Mudar essa postura, relacionamento, né. Uma coisa é pegar dinheiro, a que custo, sem saber se vai devolver ou não. Vamos paquerar com o gerente do banco, a hora que a gente não precisa dele, até para melhorar a nossa estratégia. Olha, quais são as linhas de financiamento com as quais eu posso contar e quanto custa cada uma? O restaurante que eu tinha, ele tinha capital de giro próprio, mas eu não usava ele. Eu tomava emprestado do banco.
né? É como se fosse uma linha de crédito, né? Onde eu fazia o quê? Eu lastreava. Vocês conhecem aquele monte de papelzinho amarelo, né? Que são os vouchers de crédito, de vale-refeição. Eu colocava tudo isso como garantia. E ele me liberava uma determinada linha de crédito. Na medida em que os vouchers ia caindo, eles iam recompondo a linha de crédito. Qual era a taxa média que eu tinha na época? 1,12% ao mês. Mas qual era a minha necessidade de capital de giro? Em média, 15 dias no mês. Então, era pro rata. O meu custo de operação para financiar o giro da empresa era em torno de 0,6, 0,58. Pô, mas está mais caro ou mais barato do que aplicar no mercado? Né? Mas se você tinha recurso, por que você pagava 0,6, 0,5, 0,8% a mais? Por que você não usava o seu? Com dinheiro na mão, a gente faz vendaval, não é verdade? Alô, meu querido fornecedor, para pagar agora, qual é o desconto? A média era 4, 5, 6%, dependendo do produto e do fornecedor. É como se a gente tivesse pegando dinheiro a meio, ganhando 5, a diferença ia para o caixa da empresa. Então, como que eu quero financiar a minha necessidade de giro, se porventura isto for necessário, né? Quais são os principais? Está aqui os exemplos, né, de variáveis. Juros, IOF, taxa de administração de operadora de cartão, do voucher também, que é o mais caro de todos, taxa de antecipação de recebíveis, principalmente crédito, o voucher. Tem uma parte da despesa financeira que ela, na verdade, é fixa, né? Hoje, aluguelzinho de máquina não existe mais, graças a Deus, isso daí caiu no ostracismo, né? Eu sou da época em que o caixa do restaurante ele parecia um painel de avião, né? Cada, cada marca tinha a sua maquininha, cada bandeira tinha a sua maquininha, não era assim antigamente? Isso sem contar aquelas que era extremamente automatizadas. Vocês conhecem aquelas primeiras maquininhas de cartões que eram automatizadas? A gente punha o cartão aqui, com um papelzão, e fazia assim, ó. Vlá, vlá, né? Não era assim que funcionava? Hoje, uma só, né? Aceita tudo, graças a Deus. E quando a gente passava o cartão de uma bandeira na máquina do outro, que loucura que era, né? Hoje, graças a Deus, né, não tem mais isso, aluguel de maquininha, né? E nós temos aí taxinhas, tarifas bancárias, né? Aquela coisinha de manutenção de conta que o gerente coela abaixo, né? Mas é tão insignificante comparado com o de cima, que são variáveis, que eu mesmo recomendo, joga tudo como se fosse variável. Você passa a apropriar melhor, ó, qual é o meu custo médio de operação mensal para financiar toda a minha operação? É 2%? É 3%? Se for, põe no preço. Aí, se o cliente pagar à vista, pô, você pode dar desconto ou dar uma cortesia para ele, pronto. Né? É mais fácil tirar, eu dou um desconto, do que falar para ele, olha, para pagar no voucher tem mais 7%, porque isso é proibido. Ficou claro para vocês? Né? Vamos em frente, que aí a coisa vai doer agora. Despesas com vendas. A principal é todo o gasto efetuado, né, inerente ao produto ou serviço vendido pela empresa. No nosso caso, produto ou serviço por atendimento de mesa, de balcão, né? Que gastos são esses? Né? O principal dele, ó,
impostos. Ou é o DAS do Simples Nacional, ou é o lucro presumido ou o lucro real. São as 3 características tributárias que nós temos, né, em termos de Brasil. Ou seja, eu só pago o imposto se eu vender. Se eu não vender, eu não tenho isso. Por isso que é variável, depende da venda. Que outro exemplo, né? Comissões. Ah, eu tenho garçom, né, e eu cobro a comissão no fechamento da conta, no atendimento interno, principalmente, né. Hoje a coisa está mais moderna, né, no caso da entrega, nós temos lá a taxa de entrega. Vocês concordam que eu só pago a taxa de entrega se tiver entrega? Então, depende da venda, é variável, né. Ó, embalagens, eu só gasto com embalagem se eu tiver o que entregar, senão eu não gasto. Então, alguns exemplos do que a gente caracteriza como empresa, despesa com venda, né, os impostos, comissões e entregas e embalagens. Hoje tem um plus maior, né, que são as plataformas no conceito B2B2C, né. Eu muitas vezes não tenho mais contato direto com o meu cliente, né, eu tenho contato com o iFood que tem contato com o meu cliente. Então, o que antes eu fazia uma relação, né, de B2C, que era negócio com consumo, né, com o consumer, que era o cliente, hoje eu faço B2B, eu faço com o iFood, ele que se relaciona com o cliente. Por isso que a gente brinca muito com o conceito B2B2C, né. E eles têm as taxas deles aí, né, com entrega inclusa, com cobrança inclusa ou simplesmente com prospecção, né, e aí varia muito, né. A média do mercado só com prospecção está na faixa de 12, 13%. Se a gente considerar a entrega, então, já vai para 17, 18, 19. Com cobrança por parte deles, bate para 23%. É um mal necessário? No momento que nós estamos vivendo hoje, é um mal necessário, sim. Né? Ele incrementa, por mais caro que seja. Ah, eu pago 13% de iFood. E aí o maluco ainda vira para mim e pergunta se eu aceito vale refeição. Ai de nós se falar que não, né. Então, sobre o preço de venda, nessa brincadeira, né, 12, 13 mais 7, 20% já tem dono, né. 7% é do meio de pagamento, os outros 13% é do de quem faz a prospecção. Coloca dentro do preço. Ah, e se eu pedir direto? Ué, e aí eu vejo muito equívoco por parte de vocês. Olha, para vender no iFood, eu vendo a pizza 30. Agora, se você pedir direto para mim, eu faço por 22. Não, para com isso, faz a 30. A diferença é que eu não vou pagar os 12 para o iFood, né. Então eu posso incrementar a minha oferta junto ao meu cliente? Olha, eu dou o refrigerante, eu dou uma sobremesa, mas eu continuo cobrando 30. É um erro. Vai falar: "Ó, no iFood é 30. Se você pedir direto para mim é 22". Nada, continua 30. Só que, ao pedir para mim, você ganha mais isso, mais isso, mais isso, que é o mesmo valor, ou seja, eu estou aumentando o ticket médio. Eu tenho 2 preços para o mesmo prato, é que um o cara pede por um canal, o outro ele pede por outro canal. Eu não vejo isso com bons olhos. Coloque o custo no preço e comece a brincar, né. "Olha, no iFood eu vendo por 30, aqui comigo eu vendo por 25". Ué, mas você vai vender por 30 também? Vendo. Então, o que que eu ganho? Eu vou pedir pelo iFood então? Não, você ganha uma sobremesa. Na hora que ele vê lá no meu cardápio, né, digital, ele vai ver: "Pô, sobremesa R$ 7. Puxa vida, olha, ele está me dando R$ 7 a mais, eu vou pedir nele mesmo". Por quê? Porque ele está vendo o preço de venda.
Ele não está vendo quanto que custou aquela sobremesa. De repente ela custou 2, 3 e eu continuo cobrando 30. O cliente vê sempre o preço de venda, ele não vê o custo. O custo é um segredo nosso. Então, se dica fosse boa, vendendo por qualquer plataforma ou vendendo de forma direta pelo meu WhatsApp, eu manteria o mesmo preço, só que o pedido pelo meu WhatsApp, eu estaria incrementando a oferta. Para compensar, né, esta taxa que eu deixei de pagar. Mas eu não posso simplesmente ficar 2, 3 preços. Se pedir por aqui é um preço, se pedir por aqui é outro, se pedir por aqui é outro preço. A gente fica louco. O preço é o mesmo, tá? Então avaliem com carinho essa estratégia, se porventura vocês fizerem esta dosagem, né? Mesmo preço. Só que eu incremento. Se pedir comigo, ganha sobremesa. Puxa, a sobremesa dele é R$ 10. Pomba, tô ganhando R$ 10. Para mim custou 2. Ó, eu te dou um suco. Pô, o suco dele é 7. Não, para mim custou 3. Ele está vendo um ganho de 7, mas eu mantenho o preço da mesma plataforma, tá? É como se eu tivesse, entre aspas, fazendo uma venda casada, no bom sentido da palavra, né? Aumentando o ticket médio. Por quê? Porque a entrega do motoboy, se ele vai levar R$ 5 para o meu cliente ou ele vai levar 100, a taxa dele é a mesma, concorda? Então, pô, os caras saem daqui, é R$ 4 a saída. Um exemplo hipotético. Ele está me levando um pedido de R$ 25. Tá bom. Olha, ele vai sair de novo, é R$ 4. Ele está me levando um pedido de 200. Continua sendo R$ 4. Então, aumentar o ticket médio, tá? Refletir sobre esse perfil de gasto é importante nesse sentido, ok? E agora vamos para a dolorosa, né? Despesa fixa. O que que é a despesa fixa? São todos os gastos efetuados na infraestrutura necessária para a operação do meu negócio. Quem aí trabalha em ponto próprio ou em casa, no caso de e-commerce, hein? Levanta a mãozinha aí. Hein, turminha? Quem que trabalha com ponto próprio? O Sandro. Opa, Sandro. Você cobra aluguel de você mesmo? Não, não, não cobro não, mas coloco nas despesas aí, para ajudar também. Você inclui, né? Isso. Aquela Tá história, o dentro das imóvel despesas fixas. tá certíssimo, é exatamente isso, turminha. Ah, mas o imóvel é meu. Sim, é meu, Sandro, pessoa física. A empresa, pessoa jurídica, está ocupando um espaço e tem que remunerar por isso, né? É mais ou menos aquela brincadeira. Puxa, Sandro, que legal, ó, você não computa o custo de locação. Eu vou comprar o seu negócio e vou operar no mesmo lugar. Para mim teria locação? Vocês viram? É o mesmo negócio, o mesmo ponto. Por que que para mim teria, para ele não? Porque o imóvel é dele? Não, o imóvel é da pessoa física. A pessoa jurídica está ocupando aquele espaço. E eu tenho que apropriar o custo daquele espaço como parte integrante da minha estrutura fixa. Imagina se amanhã eu expando de tamanha forma que eu sou obrigado a mudar de espaço. Aí eu vou virar para o meu cliente e vou falar: sabe como é que é? Antigamente o preço era 25 da pizza, mas agora ele foi para 32, viu? Porque agora eu pago o aluguel e antes eu não pagava. O que que o cliente vai falar para mim?
Então, não é o ato de pagar que envolve o gasto. O gasto existe eu pagando ou não. O imóvel é meu como um patrimônio pessoal. Eu só disponibilizei para conduzir um negócio dentro dele. É como se a gente estivesse analisando o seguinte: puxa, tem um cara aqui que me ofereceu para alugar meu ponto por 50 mil. Eu posso pegar meu negócio e mudar para outro lugar, né? Então é uma forma de renda, uma forma de receita, né? E muitas vezes eu me deparo com clientes, não que seja o caso de vocês, né, que por o imóvel ser próprio, eu não considero isso como parte integrante da estrutura de gastos da minha empresa. É um equívoco, é um erro. Tem que considerar assim. A empresa remunera o espaço que ela ocupa, tá? Contas de consumo. Vocês lembram lá no início, quando eu falei: "Olha, vamos pegar essa linha de produção e vamos dividir em 2 etapas", né. O que que vai ser custo? Matéria-prima e insumo. E o resto? Ah, o resto tudo despesa fixa. Então olha aqui, ó, água, energia elétrica, gás, no caso de outros. Produzindo mais ou menos, a gente tem um controle equilibrado do nosso gasto mensal dessas contas de consumo, sabe, não oscila muito, não oscila muito. "Ah, se eu não produzir nada, eu não gasto com energia". Gasto sim, eu tenho que abrir o ponto, ele tem que estar iluminado, né, então joga na despesa fixa, em cima de uma média. Estou ouvindo um barulhinho, é o chat? Só que eu não estou vendo aqui, hã indagação. Se alguém quiser se posicionar, pode abrir o microfone, viu, não tem problema não, tá. Eu não tem nada no chat não, viu, Beyond. Eu tô vendo um plim-plim aqui, mas vamos lá, tá. Então olha lá, ó, despesa estrutura, despesa fixa. Que mais? Vocês definem Prolabore? Eu não. Né. Ou a gente ainda conduz o nosso negócio mais ou menos da seguinte forma: "Recebi, paguei e o que sobrou é meu". Olha, eu vou até repetir, Luiz. E você vai me ajudar. Recebi, paguei e o que Sobrou. sobrou. Meu Deus, nós somos empresário? Eu como restos só. A gente se contenta com a sobra? É, restos. Não pode, gente. Ah, mas às vezes, em algum período, eu não consigo tirar o que eu determinei. Na verdade, a gente tira, né? Ah, eu determinei lá R$ 10.000. Ah, mas eu determinei porque é a minha necessidade como pessoa. Muito cuidado. Né. O que que é o prolabore? O prolabore é o salário do dono enquanto trabalha no estabelecimento. Então, vamos fazer a seguinte pergunta, né. Puxa vida, quanto que eu pagaria para alguém fazer o que eu faço aqui dentro? Um gerente, né, para conduzir o meu negócio. Ah, olha, o mercado aí, pelo perfil do meu negócio, uns R$ 8.000. Ó, mais 60% de encargos. Então esse cara estaria me custando 12.800, 13.000. Olha que engraçado, para mim contratar alguém para fazer o que eu faço, eu estou disposto a pagar 13.000. Para mim fazer, eu não estou disposto a retirar. Vamos mudar, vamos apontar. Tecnicamente a gente retira, né, é que a coisa é tão automática que a gente não pontua. Olha, todo mês a empresa, nesse exemplo que eu dei, ela me paga 13.000. Só que eu empresto para ela 10 para cobrir o movimento e eu acabo ficando só com 3.
Se eu não considero que eu estou devolvendo 10, como é que eu vou saber num determinado dia que eu investi nesse negócio para saber se ele está me dando o retorno que eu almejo? Se eu não pontuo o investimento. Investimento não é só equipamento, máquina. E o meu tempo? Principalmente aqueles que estão iniciando o negócio, né? Que fica lá 2, 3, 4, 5, 6 meses até começar a equilibrar o faturamento, trabalhando, entre aspas, de graça. Não é de graça, não. Todo mês a empresa me paga 5.000 e todo mês eu invisto na empresa 5.000. Um dia ela vai ter que me devolver. Então defina um prolabore, né? Quando a gente fala recebi, paguei, o que sobrou é meu, nem tudo que sobra no caixa é nosso, né? Tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente desapercebidamente se apropria de reservas que a empresa precisa ter e na hora de devolver, cadê o dinheiro? Já foi. Né? Então o Felipe está dizendo, né? Como definir o prolabore? Se eu fosse contratar alguém para fazer o que eu faço, dentro do perfil do meu negócio, quanto custaria esta pessoa? Ah, custaria 5.000. Sou optante do Simples Nacional, então eu tenho uma certa desoneração na folha de pagamento nos encargos sociais. Mas mesmo assim, por convenção coletiva, por acordo coletivo, tal, eu diria, olha, uma incidência sobre o salário bruto na ordem de 50% a 60%. Então, se a pessoa me custa 8.000, 50% é mais 4. Essa pessoa tem um custo para mim de 12. Então, nada mais justo para mim fazer a mesma atividade que eu tenha uma remuneração de 12.000. Na prática, como que nós fazemos, turminha? Né? Como todo bom empresário, né? A gente declara um salário mínimo, que é força de lei, né? Eu sou obrigado a declarar no mínimo um salário mínimo a título de prolabore. E a gente tira a diferença como participação no lucro. Por quê? Porque é um rendimento isento e não tributável. Onde que está o cuidado? Vamos supor que a empresa teve um resultado de 20.000. Então, ó, eu estou declarando um salário prolabore de um salário mínimo, 1.320, mais o GPS dele, né, dá quase 1.800, é 20% dele, né? Dá 1.500, 1.600 reais. Puxa, mas gerencialmente eu preciso tirar 12. Tá bom, 12 menos 1.600, 10.400. O lucro da empresa foi 20. Desses 20, 10.400, gerencialmente falando, é para complementar o meu prolabore. O resto é efetivamente lucro da empresa. Né? O maior exemplo disso, quando eu fui comprar o restaurante, né, o cara falou para mim, não, o lucro aqui é 30.000. Nós estamos falando de 2008, 2009. 30.000 por mês, mal administrado. Ah, deixa eu dar uma olhada aí na sua escrituração. Falei, tá bom, quanto que o senhor tira de participação no lucro por mês, de prolabore? Ah, eu tiro os 30.000. Ah, perfeito, mas qual é o lucro da empresa? 30.000. Falei, não. Se o lucro é para te pagar, a empresa não tem lucro. E se a empresa não tem lucro, quanto vale a empresa? Para mim, a empresa vale quanto pesa, né? Se ela não pesa nada, ela não vale nada. Por quê? Porque eu não vou investir 500, 600, 700 mil num negócio que não tenho a menor noção de quando que eu vou recuperar aquele investimento. Então é muito comum. A empresa deu lucro de 50. Eu tiro 20 para mim. Então o lucro da empresa, na verdade, não é 50, é 30.
Porque 20 é a sua remuneração, que você não considera na estrutura de despesa fixa como prolabore, por mais que seja gerencial. Você viu como muda a nossa forma de ver o negócio? Tá? Lembra da mão de obra lá, do pizzaiolo, do caixa, do administrativo, do garçom? Aqui, ó, despesa fixa. Salário bruto, mais todos os encargos. Quem é optante do Simples, o único encargo social que tem é o fundo de garantia, né? O resto é desonerado. Quem for lucro presumido já tem uma carga tributária, carga trabalhista, né? Encargos trabalhistas sociais relativamente grande, né? O INSS patronal, é a contribuição para o Sistema S, é o fator RAT. Então, é uma incidência pesada. Uma incidência pesada. E os trabalhistas? A gente tem que pontuar isso como parte da estrutura de gasto? Sim. Nós não pagamos 13º todo mês. Não é verdade? Mas todo mês a gente assume a obrigação de pagar. Está na lei, né? O funcionário adquire o direito a 1/12 do salário a título de 13º por mês trabalhado. É que a lei é chata, né? Ela na continuidade ela fala a ser pago conforme segue, né? 50% até o último dia do mês de novembro e o saldo remanescente até o 20º dia do mês subsequente. É coisa de lei mesmo, né? Fala logo, dia 30 de novembro, dia 20 de dezembro e ponto final. O que a lei não fala? Desde que o colaborador esteja na empresa até esta data. Porque o que acontece com a minha expectativa de pagar 13º se o maluco chegar agora no mês que vem e falar: "Eu me demito"? Cadê os 7/12 do salário a título de 13º que ele já adquiriu o direito? Cadê, se for o caso, né, os 7/12 do salário a título de férias que ele já adquiriu o direito? Cadê 1/3 de abono? Cadê isso no caixa para mim poder pagar ele? Então você viu? Não é porque eu não pago todo mês que eu não tenho esse gasto. A apropriação é mensal, porque a qualquer momento eu posso demiti-lo, ou a qualquer momento ele pode pedir a conta. E isso é direito adquirido. Além de outros, né, que a gente chama de benefícios diretos e indiretos, seja proveniente por acordo coletivo, por convenção. O que seriam esses benefícios? Um é lei, né, que é o Vale Transporte, desde que o funcionário opte por ele. Mas pode ser assistência médica, pode ser cesta básica, vale alimentação. Uma coisa que nós temos o hábito, né, e isso é custo, e muitas vezes a gente não considera. Todo colaborador da nossa empresa normalmente almoça na empresa, né? Já está lá mesmo. Antes de iniciar a operação ou depois que terminou a operação, né, o atendimento de frente, a pessoa almoça. Muitas vezes a gente faz isso para substituir o vale-refeição. Se eu desse vale-refeição, eu computava como gasto do meu funcionário? Como eu dou alimentação que eu mesmo produzo, eu não computo? Então, quanto custa o meu funcionário? É só o salário que ele recebe por mês? Uma coisa é quanto eu pago por mês para ele, a outra é quanto ele me custa. Ele me custa o salário, mais encargos, que é o fundo de garantia, mais a multa sobre fundo de garantia, mais 13º, mais férias, mais abono, mais tudo isso ele me custa por mês. Algumas
Alguns desses gastos eu pago no mesmo mês, outros não. Mas eu assumo a obrigação de honrar o compromisso. Então, vocês estão vendo como a infraestrutura está mudando? É diferente quando a gente olha só o que eu pago, o que eu recebo? E se o preço bom é aquele que cobre todos os meus custos e despesas, e eu não considero esses gastos como parte integrante das minhas despesas, será que eu estou fazendo o preço certo? Ou estou aferindo corretamente o resultado, né, no nosso caso, o lucro da empresa? Outro exemplo, serviços terceirizados, né? Eu chamo de terceirizados porque ele é administrativo, né? O contador, o advogado, o TI, outros aí é de repente uma empresa ou um freelancer que me trabalha mais as redes sociais, né? Quanto custa o contador por mês? Quem me dá um exemplo aí? Pode ser fictício. Quanto eu pago para o contador por mês aí? Sei lá, 600? Ah, que seja, 600, 1.200. Ah, diz uma coisa, isto é o que eu pago por mês. Isto é quanto ele realmente custa? 300. 300 é o que eu pago por mês. Isto é realmente o quanto ele custa? Quantos aí tem aquela surpresinha de lá em novembro receber da contabilidade 2 boletos? Um é a mensalidade e mais metade da mensalidade a título de 13º. E em dezembro vem a outra metade, né? Então, quanto que ele me custa? 300 por mês? 300 vezes 12 é 3.600, mais 300 de 13º é 3.900. Dividido por 12, quanto que ele me custa por mês? Você viu? Já estou provisionando. Né? Não dá para chegar lá em novembro e falar, ó, a gente tem que aumentar esse mês as vendas em 4%, porque esse mês eu tenho que pagar contador, o 13º. Olha, esse mês eu tenho que aumentar a venda em mais X%, porque esse mês eu pago o 13º. Ó, eu assumi o compromisso no momento que eu assinei o contrato com ele. A forma como ele está me cobrando, então eu rateio ao longo de 12 meses esse gasto. Advogado, TI. Como definir o valor do prolabore? Para é o salário do sócio que trabalha. Perfeito. Ah, é a Sandra que está respondendo? Tá. E veja, deve ser compatível com as necessidades. Maravilha, tá? Isso daqui é pequenininho, suprimentos diversos, né? Papelaria informática, copa, limpeza, outros, né? Que é para a parte administrativa, um cafezinho, mais papelaria informática, né? Mas se não tiver um peso relevante, nem considera na estrutura de gastos. Tá? Se ele tiver um gastozinho mais ou menos, né, é importante ponderar. Tá? Manutenção. Quem faz previsão para manutenção? Ou só acontece a manutenção na hora que o abacaxi descasca? Qual foi a média dos últimos 12 meses de reparo civil, elétrico, hidráulico? Para que eu vá fazendo uma reserva. Para que isto, se ocorrer novamente, não me impacte tanto no caixa da empresa naquele momento. Cai o telhado. Oh, meu Deus, e agora? Em equipamentos,
Parece que não, né? Mas o equipamento industrial, o que está dentro da parte da cozinha industrial, o equipamento que está fora da parte, né? Refrigerador, freezer para atendimento, a parte de informática que normalmente está ali no cara. Como é que eu estou trabalhando a manutenção disso? Manutenção da minha rede elétrica, da minha rede de internet. Às vezes eu atendo o cliente, né, num restaurante por quilo, né, o cara passa, pega, vai na balança, passa isso, aquilo, tudo muito rápido, senta, pô, maravilha, tá na hora de pagar, perde meia hora. Ó, espera um pouquinho, espera lá, deixa eu procurar o sinal aqui agora. Ih, ó, espera, vem para cá, e a fila aumentando, a fila aumentando. Será que o cara volta? Bom, o restaurante tem a comida boa, um atendimento bacana, mas na hora de pagar eu perco 20 minutos, pelo amor de Deus. Ah, porque tem o sinal de internet, de quem é a culpa? Da operadora ou meu? Então tomar cuidado com isso, gente. E depreciação? Quem é que deprecia o seu imobilizado? Principalmente a parte industrial. O que é depreciação? É um valorzinho que a gente vai guardando por mês para que em um determinado período a gente pegue aquele bem, uma máquina, um equipamento, as mesas, né, as cadeiras, joga tudo no lixo e põe outro no lugar. Tem duas formas de depreciar, né, no conceito brasileiro. Uma é fiscal, ou seja, ela é determinada através de uma tabela da Receita Federal. A Receita Federal diz o seguinte: olha, equipamentos, né, de informática, 5 anos. Equipamentos industriais, 10. Imóveis, 25. Então eu pego o valor do equipamento e divido ele durante 10 anos ou 120 meses e vou fazendo essa reserva por mês. No caso do Simples Nacional e do lucro presumido, é muito mais conceitual e gerencial para efeito de da gente, como eu diria, preventivo, porque se ocorrer a necessidade, uma boa parte daquilo eu tenho, não afeta tanto o caixa, mas, por exemplo, no lucro real, eu abato depreciação do cálculo dos impostos, né? E tem o que nós chamamos de gerencial, né? O que é o gerencial? Onde que ele diverge? Os prazos mudam um pouquinho e entra um conceito chamado valor residual, ou seja, todo bem, por mais porcaria que seja, na hora que eu for me livrar dele, ele tem valor. Então, se eu tenho lá um uma mesa de pré-aquecimento, né, que ela é tanto quente como fria, né, que me custa 10 mil reais, eu vou depreciar ela em 5 anos. Então são 2 mil reais por ano. Ah, mas na hora que eu for substituir essa mesa, eu ainda consigo vender ela veinha por 2 mil reais. Tá bom, eu só deprecio a diferença, 8, durante o período que eu quero computar esta substituição. Para vocês terem uma ideia, né, na época que eu tinha centro automotivo, meu cunhado está lá até hoje, né? Eu já depreciei elevador lá, aqueles elevador de carga de 4 toneladas, eu acho que umas 5 vezes, eu já matei aquele elevador umas 5 vezes, ele continua lá. A cada 5 anos, como é que está a manutenção? Perfeita, funcionamento, perfeito, tá bom, pega toda essa reserva, metade joga para resultado, a outra metade deixa aí para fortalecer o caixa. E começa a depreciar de novo. Tem alguns equipamentos dentro do nosso parque industrial, né, principalmente na cozinha, em que a gente substitui de uma forma mais rápida. Tem outros que, pelo amor de Deus, de repente está lá há 10 anos e está funcionando, que é uma maravilha. 15 anos e continua dando conta do recado. Né?
Mas o bom senso nos diz o seguinte, né? Vamos provisionar, vamos fazer esta reserva. Porque se um dia ocorrer o imprevisto, eu não paro a minha operação. Eu não preciso tirar dinheiro do caixa para socorrer esta dor e depois comprometer compras com fornecedores, comprometer pagamento de salário, porque surgiu um imprevisto. Então, não é porque ele não ocorre que ele não existe. Então, quando a gente fala em despesas, gastos, é aquilo que eu pago todo mês, mas aquilo que, porventura, eu assumo o compromisso em pagar. É que a conta não chegou. Ah, mas ela tem data para chegar? Pode chegar daqui 2 anos. Folha de pagamento tem data, né? Uma vez por ano aparece, 13º, férias. Equipamentos. De repente, alguns daqui 2 anos eu sou obrigado a substituir. Outros, principalmente da parte industrial, daqui 5 anos, daqui 10 anos. O que não dá é para conviver com isso, que acaba, de forma equivocada, atrapalhando nossa operação. Imagina um refrigerador que não veda direito. Além do altíssimo consumo de energia, ele não atende ao fim para o qual foi adquirido. Eu preciso da temperatura em menos 7 graus e ele está lá entre 0 e 1, correndo o risco de estragar todo o produto que eu tenho lá dentro. Ah, mas é só trocar a vedação da porta. Cadê o dinheiro para fazer a manutenção preventiva? Ah, não tenho, não previ. E aí, ou eu continuo com ele estragando tudo, ou eu tiro dinheiro de algum lugar para corrigir o que eu não tinha previsto. E acaba comprometendo outras dores. Então, desenhar corretamente essa estrutura de gasto, ela é importantíssima e ela interfere muitas vezes na forma como a gente vê a nossa estratégia e a nossa política de venda. Será que isso é verdade? Vamos voltar de novo para aquela estrutura de custo. Olha, o preço é uma referência de mercado, não é? É 25. Se eu quiser vender por 30, não é, eu corro o risco de perder o cliente. Não era isso que nós falamos? Olha, mesma coisa. Tenho lá, tenho estrutura fixa. Faço lá o meu faturamento e automaticamente gero o meu variável. Estava lá o meu ponto de equilíbrio nos 10.000, mas a despesa fixa, eu só considero o que eu pago por mês. Olha o que ocorre quando eu começo a considerar as provisões e as reservas que eu preciso fazer. Reserva com manutenção, reserva para depreciação, substituição de equipamento, provisões sobre encargos trabalhistas, né, que são coisas que eu não pago todo mês, mas todo mês eu assumo o compromisso em pagar. Onde começava a minha despesa fixa, olha para onde ela foi. Ó. O ponto de equilíbrio que era 10.000 e erroneamente, a gente faz aquela matemática, né? 10.000 dividido por 25, se eu vender 400 pizzas por mês, estou bonito. Eu empato. Então, se eu vender 450, eu tenho 50 pizzas de lucro. Olha para onde vai, ó. E de repente não é 10.000, é 14. Mas não tem problema, né, turminha? É só a gente aumentar o preço em 40% que está resolvido o problema. É assim que funciona? Onde que a gente compensa se o preço é uma referência do mercado?
Olha, eu não posso vender 40 pratos por mês, 400 pratos por mês, perdão. Para mim atingir o ponto de equilíbrio, eu tenho que vender 560 para empatar meu jogo. Então, aquela ideia de que se eu vendesse 450, 50 era lucro, será que é mesmo? Com 560 eu empato o meu jogo. A partir daí, eu estou ferindo resultado positivo. Vocês viram a importância da gente enxergar e entender realmente a nossa estrutura de gastos na empresa? Até para que a gente possa definir estratégias de vendas, né, seja, em volume, seja em oferta, né, fazer a coisa acontecer, mas sem perder de vista, ó, faça sol, faça chuva, eu tenho que atingir isso aqui por mês, senão o jogo não empata. O empresário brasileiro, eu não atualizei esse estudo, mas antes da pandemia, 80% dos empresários brasileiros atingiam o real ponto de equilíbrio a cada 40 dias. Só que a cada 30 dias ele tinha o que nós chamamos de renovação de votos, né. Toda aquela despesa fixa começa tudo outra vez, não é assim? Ah, mas 10 dias a mais não tem tanto peso, né. Se eu atingir o equilíbrio a cada 40 dias, o efeito disso no ano é que eu faço um esforço de venda de 9 meses para cobrir despesa fixa de 12. Será que a conta fecha? Então, olha a importância da gente olhar e medir corretamente essa estrutura de gastos da empresa, ponderando coisas como a nossa retirada, os gastos que nós temos com folha que não necessariamente nós pagamos mensalmente, reservas sobre manutenção, sobre depreciação para substituição de equipamento. Esse dinheiro não sai do caixa, mas se a minha estratégia de venda sobre o preço referência, ela tiver o volume satisfatório, vocês concordam que este dinheiro começa a aparecer no caixa da empresa? Ah, eu posso usá-lo ou eu tenho que guardar ele num cantinho? Não, eu posso usá-lo, até para fomentar capital de giro. O que eu não posso é esquecer que tem dono. Uma hora a conta chega. E ele não é meu. Meu é o que eu determinei como prolabore. Além disso, né, se a empresa tiver resultado, tá bom, o que que eu vou fazer com isso? Qual é a minha política de investimento, né? A ferramenta que nos auxilia a desenhar este retrato, esta interpretação, ela tem um nome muito bacana, chama-se DRE, demonstrativo de resultado, que nada mais é, turminha, do que apuração de lucro. Eu quero saber se, né, na condução da minha atividade, né, na forma como eu estou tendo lucro ou prejuízo. Até para poder ajustar o caminho. Não é? Onde que eu atuo? E é uma ferramenta muito bacana, porque ela pode nos subsidiar na nossa política de venda, na nossa política de compra, na nossa política de comissionamento, na nossa política de distribuição, na nossa política de operação, né, o tamanho da minha infraestrutura, a política de investimento da empresa.
ou retorno sobre investimento, né? Se a gente quiser recuperar o capital investido mais rápido. Olha quanta política a gente pode definir, né? Aprimorando, né, a forma como nós estamos olhando o nosso negócio. Então eu brinco muito com vocês, né? O financeiro é problema. Não, não, financeiro é efeito. Na verdade, a gente desenha a empresa em forma de números para poder avaliar, né, qual é o efeito que nós estamos causando no nosso negócio em função das decisões que constantemente a gente vai tomando. E isso gera entrada de caixa, saída de caixa, que é a saúde financeira. Ficou claro para vocês? Alguém gostaria de contribuir ou pontuar alguma dúvida? Tô no ar ainda? Primeira pergunta, Você né? está me ouvindo? Tô ouvindo. É o Francisco falando. Peraí, deixa Oi, eu ligar Francisco. minha câmera para você poder me ver também, tá bom? Oi, Tudo bem? mestre. Boa tarde. Tudo. Durante as várias aulas que nós tivemos, a Sandrinha, posso chamá-la assim, desculpa, a Sandra, ah, falou de um número cabalístico de 0,3 sobre o custo variável. É uma praxe, pelo menos Deixa era eu uma explicar. praxe. Nesse Tá. dia eu estava muito mal de resfriado e eu acabei perdendo uma parte da aula, então talvez eu esteja falando uma bobagem, se for isso eu te peço desculpas. Diga. 0,3 sobre. O custo variável, sobre a ficha técnica. O que Então, acontece quando a gente fala em 0,3, né? Respeitado as proporções, é que a gente sempre recomenda, né, a montagem do preço de venda com o cálculo por dentro do preço. Então, a gente fala muito em fator divisor, né? O que é o 0,3? Puxa, qualquer que seja o nosso preço, qualquer valor que você der para um produto, você concorda que ele vai ser sempre 100%? sim, sem Né? problemas. Sempre 100%. Então, o 0,3, né, como fator divisor, é você pegar o seu custo, que está na ficha técnica, e dividir por ele, Sim, até né, aí para tranquilo. achar o preço de venda. O que você está dizendo? Você está dizendo que daquele 100% de preço de venda, 30% é custo. Os outros 70% é para cobrir todas as despesas e gerar o lucro da empresa. Isso daí, na época do português da padaria, era muito usual, né? Ô Maria, quanto custa bisnaguinha? R$ 1, mané. Multiplica por 3 e põe na gôndola, né? E a matemática dele era muito boa, porque um terço era para pagar o custo, um terço era para pagar a despesa, um terço era para pôr no bolso. Hoje em dia, botar um terço no bolso, o ramo de alimentação, dependendo do perfil, ainda dá, ainda dá. Não é? Mas eu trabalho hoje no ramo de alimentação, seja na industrialização ou no serviço propriamente dito, com a ficha técnica na base de 40% do preço de venda. Mais ou Ok, menos isso. ok. Tá? É um parâmetro que o mercado, ainda assim, né? Eu estaria trabalhando aí com outros 40 na faixa das despesas, dependendo do meu modelo de operação, com 20% de resultado. Só que isso só se justifica, né, se eu tiver um volume constante. O múltiplo por 3 é a relação inversa de você pegar 0,33 sobre a ficha técnica. Né? Ou eu divido por 0,33 ou eu multiplico por 3 e eu chego no mesmo valor, né? Que é a função inversa. Então, onde que está o grande cuidado?
né? E muitas vezes alguns clientes, em outros segmentos também, né, viram para mim e falam o seguinte: mas Carlos, a minha margem é fantástica. Bem, então me dá um exemplo de margem fantástica. E a grande maioria fala: pô, eu ganho 300%. Que é a forma como o brasileiro muitas vezes enxerga, né? Eu tenho um custo de 10 e multiplico por 3. Não, isso aí o pessoal fala. Perdão, posso te interromper? Pode, deve. Isso o pessoal fala da venda de refrigerante, cerveja. Sim, Se você sim. paga R$ 10 uma cerveja e você vende ela por 20, você ganhou 200%. O cara Na verdade, esqueceu na de todo o verdade a resto. margem bruta é 50, né? Porque 10 já é o custo. Então, mas é É, a forma como o brasileiro enxerga, né? E eu muitas vezes provoco. Falei, então tá bom, então você tem realmente uma margem boa, né? Você tem aí 67% de margem bruta, que na nossa realidade hoje, respeitado o perfil de negócio, é uma excelente margem. Mas é aquela história, o que que é melhor, né? Brinco muitas vezes com os clientes. O que que é melhor? 300% de R$ 10, você ganha 20 a cada 10? Ou 1% de 1 milhão? concordo com você. A margem é péssima, mas me gera 10 mil. Na verdade, a gente precisa achar esse equilíbrio entre Es- margem Esta é a teoria do e, chinês. e volume. Por quê? Porque a margem, uma vez definida, você concorda que quanto eu mais vendo, mais o variável cresce? Eu Sim, posso até criar um diafasão, porque eu passo a ter um poder de barganha maior e passo a negociar melhor. Então eu até abro um pouco essa margem, sim, né? Mas concordo o contigo. fixo, o fixo continua fixo. E por que que o volume é importante? Porque quanto mais eu vendo, menos o fixo representa no resultado final. Eu vou diluindo a minha Mas estrutura você dilui. num volume maior de vendas. Quando você faz o cálculo por markup, É o é, conceito de markup. tá. Esse 0,3 representa quanto de markup? Um ponto. Não, 0,3 é a função inversa, 1 sobre x, 1 sobre 0,3, espera aí que eu já calculo. É, dá 2,78, dá praticamente multiplica por 3, né? Se fosse Sim, 0,33, se fosse 0,33, o fator multiplicador era 3. sim. Eu trabalho, por exemplo, né, o que eu recomendo, né? Não que seja o caso, pode ser que você tenha menor, mas a ficha técnica, né, os insumos, matéria-prima e insumo básico, já que o resto nós estamos jogando na estrutura fixa, se ele tiver na base de 40%, como fator multiplicador, é como se eu estivesse pegando o custo e multiplicando por 2,5, Por 2,5. que é Perfeito. a relação inversa. Não, não, tá ok. É Tá? que eu comecei a montar um markup, tá? Ah, não considerei absolutamente tudo que você falou, né? Até tá numa planilha aqui minha. Faltam algumas informações que você passou agora. Eu vou acabar de montar aí. E estava dando um número muito pequeno, estava dando 1,7. E eu estava achando estranho esse 0,3, né? Mas é que Não, eu não até estava. pode, mas aquela Não, não, história, mas é que eu não estava considerando tudo que você apresentou como custo fixo, entendeu? Francisco, tenha simplesmente o seguinte: eu posso apropriar o que eu quiser no meu preço. O que eu não posso é perder a competitividade dele, Não, o que eu não posso perder é dinheiro. E a né? competitividade, eu acho que as duas coisas trabalham em paralelo. Eu não posso Sim, ter prejuízo e não posso perder competitividade. Se o mercado diz que a pizza custa 25, não adianta você querer vender ela por 50. não tem Agora, jeito. se o mercado diz que a pizza é 25 e vendendo a 25 você tem prejuízo, é melhor você fechar seu negócio. A pergunta é: Ou quantas adequar vezes, seu negócio. quantas vezes eu tenho que fazer 25 para gerar o lucro? Então, entendeu? Porque Então, é aquela história, de repente, como o meu volume de vendas é baixo, o que eu desenhei de estrutura fixa, ele passa a ter um peso muito alto. sim, Ó, a minha estrutura fixa é 50% do meu faturamento. Se eu faturo 10, ela custa 5. Se eu faturar 7,5, ela passa a ser 66, porque ela continua 5. Agora, se eu dobrar para 20, ela passa a ser 25. Então, quanto mais eu vendo, mais a despesa fixa por unidade vai diminuindo.
Então é importante calibrar. Muitas vezes a gente foca muito só a margem bruta, margem de contribuição, e não abre mão. É aquela história, eu não dou desconto, não abro mão de desconto em hipótese alguma. O que é melhor, né? Eu vender 100 vezes uma vez ou vender 3 vezes de 90? Não tem dúvida que 3 vezes 90 é muito Você melhor. está vendo? Ó, eu diminuí a minha margem, mas eu aumentando o meu volume, eu estou diluindo mais rápido a minha despesa fixa. Mas isso foi o que o É chinês esse fez com o equilíbrio. mundo, Sim, Biondo. É o que o chinês fez com o mundo. Ele começou a mostrar para o mundo que é melhor ele ganhar pouco e vender muito, que ele tem um lucro tem um resultado muito melhor, entendeu? né? É, Mas vamos abrir mão da margem? Olha, segmento de alimentação, bem trabalhado, e o bem trabalhado está lá no chão, né? Está lá na cozinha, porque é ali que a gente joga dinheiro fora, sim, né? É na produção com o desperdício, né? E no atendimento, no porcionamento, né? É um tal de volta, e voltou não tem jeito, né? Voltou é descarte. Não dá para voltou é entrar para lixo. dentro, não dá para entrar Voltou é para lixo. dentro do parque industrial de novo. Contamina o resto. Então, a forma como, se for por quilo, né? Alguns colegas têm restaurante por quilo. Puxa, eu tenho um pico de operação no início, depois eu tenho que dosar a forma de reabastecimento, porque não tenha muita sobra na hora de encerramento da operação. Senão aquilo Perfeito. lá é tudo lixo. Vira lixo. Né? Então, tomar esses cuidados. É muito mais no custo, na elaboração, do que propriamente no resto. Uma vez que você determinou qual é o impacto da sua estrutura, da despesa fixa, né? Eu vou trabalhar para que ela comece a oscilar dentro de uma certa normalidade. Uma despesa fixa hoje, dependendo, volto a frisar, dependendo do modelo de operação, ela está entre 40% e 35%. Eu fiz o meu desenho, está 50%. Puxa, eu preciso enxugar, eu preciso cortar custo. Não, não é cortar custo, eu preciso alavancar a venda. Porque muitas vezes a gente já é enxutinho na nossa estrutura, o quadro já é bem definido. Se eu cortar um funcionário, eu acabo comprometendo mais ainda a operação. Então, o problema não é, às vezes, enxugar a despesa fixa, é rever sempre. Mas né, já estou enxuto. Puxa, mas essa estrutura tem que me dar um nível de faturamento que justifique ela, senão eu preciso rever a minha estratégia, rever a minha política. Você viu como a ferramenta financeira bem desenhada, ela nos subsidia de informação de forma que a gente começa a refletir sobre o nosso negócio. Sim, eu acho que é tudo que nós temos que fazer, refletir sobre o negócio para tomar decisões acertadas, porque senão você Sim, senão você começa a tomar decisão por decisão e aí a coisa fica né? errada. E isso interfere desde o início do planejamento, né? Quem é meu Né? público-alvo? Não, agora eu vou te contar por que que eu fiz a primeira pergunta do 0,30. Aham. Porque eu cheguei à conclusão que os meus preços estão mais altos do que eu deveriam estar fazendo a conta com 0,30, entendeu? Não todos, mas vamos dizer uns 20 a 30% dos meus preços podem ser recalibrados. O conceito de markup, na verdade, o que a gente faz, né? A gente usa o mesmo fator para qualquer tipo de prato. Uhum, Né? A gente não leva em consideração, de repente, aquele que é o carro-chefe, o outro que pode me dar uma margem maior. Então, na verdade, são etapas, né? Primeira etapa, né? Olha, qual é o meu produto no ponto de equilíbrio? Apropriando todos esses gastos. O que é o ponto de equilíbrio? Lucro igual a zero. Então, sim, preço de venda com lucro igual a zero. Aí eu determino o quanto que eu quero ter de lucro para recalcular de novo. Então, preço de venda com lucro margeado pelo conceito de markup, que é igual para tudo, né? Se eu definir sim. 20%, é 20% para o prato show de bola, é 20% para aquele que também, mas é 20%. Aí sim, pesquisa de mercado, concorrência.
A hora que você tiver essa tabelinha estruturada, olha, esse daqui está um pouco acima. Opa, vamos ajustar ele. Ah, esse daqui está a menos. Opa, sobe. Aí você, a hora que você vai fazendo o ajuste com a concorrente, mas tendo a noção de qual é o mínimo que se pode praticar e o que era desejável dentro de uma média, você concorda que você está aplicando margens diferentes para produtos diferentes? Sim. Então, você viu, é um exercíciozinho. Qual é o preço mínimo, que é o ponto de equilíbrio? Lucro igual a zero. Uhum. Qual é o preço desejado em cima do que eu almejo de retorno de investimento, dentro do que o cenário me permite também? E aí eu faço um compras com o preço da concorrência. Esse às vezes eu puxo mais, esse daqui eu calibro um pouco menos. Ah, eu calibrei menos, a margem ficou apertada. Tá bom, qual a estratégia com a qual eu vou vender esse produto? De repente eu vendo ele como ticket médio, né? Eu agrego o composto, não vendo ele sozinho, né? Olha, o efeito McDonald's, né? Olha, com mais R$ 2 você leva batata média e vai por aí afora, né? Sim. Né? A gente começa a brincar, mas nós temos referências que nos permitem nortear. Agora, Gostei. sem volume, não tem jeito, Francisco. Porque a gente Não. não amortiza a despesa fixa. Não, claro, você tem que ter um faturamento mínimo, que seria o equivalente à receita, né? Se É, o você não, empate. se você não Empate tiver técnico. isso, não Agora, acontece. agora Eu imagina, fiz. imagina empate técnico onde a gente não considera as nossas reservas. Né? Quando a gente fala, ó, a empresa não tem lucro, mas olha que interessante, ó, a empresa não tem lucro, mas eu retiro para o Labore. A empresa não tem lucro, mas eu tenho reserva técnica para manutenção, eu não sou pego de surpresa. Sim. A empresa não tem lucro, mas eu tenho lá outra reserva para substituição de equipamento. Então você viu, esse dinheiro está aparecendo no caixa, mas ele não é lucro, eles são reservas que a empresa precisa ter para continuar funcionando em perfeitas condições de operação. A empresa não tem lucro, mas ó, eu tenho dinheiro para pagar o 13º, eu não fico dependendo de funcionário. O que mais me dói o coração é quando um cliente vira para mim e fala: pô, eu tô louco para mandar aquele funcionário embora, mas eu não tenho dinheiro para acertar as contas dele hoje. Putz, dá vontade de pular no pescoço. Que ele Você deveria ter vai, você provisionado. vai ficar com o Zé Mané que está prejudicando o teu negócio? É melhor com ele ou sem ele? Não tenha dúvida, resolve logo. Muito melhor sem. Mas não tenho como acertar. E aí? Vende mais É, que fresquinho? eu costumo É. brincar, né? A gente, como empresário, não pode passar vontade. Não, nem deve. Nem deve. Porque você não pode passar vontade por causa de um funcionário, de jeito nenhum. Eu ouso dizer que, olha, por mais caro que seja, é mais barato pegar um empréstimo do banco e se livrar daquele abacaxi do que ficar administrando ele. Sim. Que é Porque uma laranja podre. ele vai minando o resto, elimina todo o resto. É o famoso exemplo da laranja podre no saco. Porra! O saco inteiro vai ficar podre. Sabe? Então, é aquela história, resolva logo. O problema foi feito para resolver, não para conviver com ele. Exatamente. Eu penso exatamente assim, né? Eu tenho essa postura em relação a a mão de obra. Eu trato meus funcionários muito bem, gosto deles, eu tento ajudá-los na medida do possível, mas, eu falo que eles têm 3 chances, sempre tem 3 chances. Primeira, segunda, quando a primeira eu falo: "Ó, essa é a primeira, a segunda é a segunda", na terceira eu falei assim: "Ó, acabaram suas chances, a próxima vez você está fora do jogo". Acabou. Ah, eu Eu sou mais aviso. assertivo. Eu sou mais assertivo. Eu Uhum. parto da seguinte premissa: 100% é obrigação. É para isso que eu te pago esse salário. É, Agora, se você demonstrar 120%, opa, espera lá, vamos sentar. Você agrega valor a mim, eu quero agregar valor a você. Mas sim, 100% é obrigação. sem dúvida. Não dá para pagar um salário para um lavador de prato, se bem que hoje a gente administra de uma forma, né, mais diferenciada, né, para ele lavar metade da demanda. Sim.
Você tem que lavar E prato. não dá, e também não dá para falar para ele, o primeiro aviso, o segundo aviso, meu amigo, ou faz ou tá fora. Não, eu tô te dando Eu exemplos só sei, eu pontos entendi, eu tô, chaves, tô, né? tô brigando Um, contigo, ponto-chave, mas uma, uma, tá? uma pessoa em treinamento, você tem essas fases, né? Mas Sim, tem. depois do treinamento não tem. Se a pessoa começa a É, fazer corpo mole, e, você pode falar com ela no máximo uma vez. Na segunda, e tem que começar, acabar. às vezes, a olhar o nosso negócio de formas diferentes. Uma coisa que eu, no primeiro momento, fiquei até um pé atrás, né? Quando eu tomei essa decisão no restaurante. E depois eu soltava rojão de tão feliz que eu fiquei, né? Antigamente, putz, todo santo dia era Ceasa, parte de folhagem leguminosa, porque era fresco, né? Sim. Só que o índice de perda era assustador, né? Você vai limpar o alface, muitas vezes metade você deixava ali, né? Vou raspar uma cenoura, pelo amor de Deus, tal. Aí eu encontrei um cliente, né, que ele já trabalhava isso, ele fazia esse trabalho para mim, ele fazia toda a higienização, embalagem a vácuo, tal. Ele até cortava do jeito que você queria. Falou: "Ó, eu quero a cenoura em palito, eu quero a cenoura em rodela, eu quero a cenoura em diagonal". Ele já fornecia higienizado. Ah, cobrava mais caro? Cobrava. Mas eu me livrei de 2 funcionários que ficava lavando salada todo santo dia. E se livrou também de uma outra coisa, né? Ah, eu mandei Ah, eles embora? Não, não, apropriei eles em você se outra livrou. atividade. Você se livrou da despesa de água, de lixo, de tudo. Tudo, tudo. Limpeza, O cara harmonia no entregava a ambiente. quantidade que eu queria, porcionado da forma que eu queria, no momento que eu queria. Sim. Ó, preocupação, uma coisa que eu sempre tive, né, e graças a Deus eu fazia muito bem, né, os meus clientes era self-service, né, eu fazia eles comerem pelos olhos. Então era muito comum a pessoa lá, ó, a hora que chegava na balança se assustava. Por quê? Porque eu tinha um cuidado incrível na preparação dos pratos para eles irem para a praça de atendimento. Era o chamariz, era o Sim, chamariz. é. E a gente come primeiro com os olhos mesmo, né, não tenha dúvida. Um prato, mais delicioso que for, se ele for mal apresentado, Uhum. você pode até comer, mas você já não sente o sabor como você sentiria normalmente. Aquela história, né, pica a carne, né, o molho madeira, era pica a carne e joga de qualquer jeito e põe lá. Não, cara, organiza isso na hora de fornecer. Não, Mas tem que estar organizado, a pessoa vê com outros olhos. exatamente. Então, quem perdia tempo em lavar salada, começou a preparar o prato na hora de atendimento, ficou especialista nisso. A apresentação. Apresentação, Ok, desculpa, exatamente, eu não quero tá. monopolizar aí não, desculpa. Bom, gente, eu espero ter contribuído com vocês aí, né. Foi só uma pitada, né, com certeza nós teremos aí as consultorias focado em aumento de faturamento, e aí podemos, né, a hora que vocês quiserem, vocês têm meu WhatsApp, abordar aqueles que assim desejarem mais a fundo a parte de gestão financeira, fazer os ajustes que são necessários, né, e espero ter contribuído, né. Estou aberto aqui a qualquer dúvida que porventura tenham, né, fiquem à vontade, pode abrir câmera, falar bem, falar mal. Marcão, é contigo.